investidor, entendeu? Que tipo de cagada tu fez que tu enxerga pessoas fazendo? Me movimentar muito, por exemplo. Isso que você falou, eu já percebi vendo o teu canal que é melhor às vezes você deixar o investimento. É isso. Entendeu? Porque às vezes a gente olha assim, cara, comprei um fundo imobiliário. Pô, fundo imobiliário, a ideia dele é exatamente que ele não tenha muita volatilidade, né? Que ele fique ali te pagando dividendo e pronto. Aí você compra o fundo imobiliário, passa 6 meses, ele não alterou o preço, tá te pagando dividendo, tá, mas a cota não subiu. Aí você fica, pô, que merda, né, cara? Pô, comprei esse negócio, não andou. Mas a ideia é essa, que ele se valorize devagar e tal. Mas você pensa, cara, eu acho que eu vou vender esse e vou comprar um outro que subiu o mês passado. E aí você começa a se mexer. E aí isso toma tempo, isso aí come às vezes uma tarifinha. Sempre tem uma tarifinha, né? Cara, se é de graça, você tá, em algum lugar você tá pagando, tá? De alguma forma, se você não sabe como você tá pagando, é pior. Porque... Sim. Então, você tá dando alguma coisa pra eles que nem tu sabe o que é. Nem tu sabe, exatamente. Então, eu acho que uma cagada que eu acho que eu fiz muito, tá? Foi me mexer demais. Outra, quando você entra no mercado, principalmente com pouco dinheiro, pouco entre aspas, vamos imaginar que você entra hoje com 10 mil ou 20 mil. O que você pensa? É pouco dinheiro. Eu preciso multiplicar isso agora e aí depois eu invisto com mais segurança. Investidor iniciante, cara, isso é batata. O cara entra com 5 mil, 10 mil, ele pensa isso, não, eu vou pegar aqui um negócio mais arriscado, vou multiplicar... Depois eu vejo que o Charles está falando de fundo imobiliário, esse negócio com menos risco. De longo prazo. Longo prazo. Agora eu preciso multiplicar o meu dinheiro. Uma cripto, eu preciso de um negócio mais agitado. E aí o que acontece? Ele entrou com 5 mil, 10 mil, sai com 0, cara. Aí depois ele aprende, não, agora sim eu vou pro fundo imobiliário, pra ação e tal. Eu já fiz, cara. A tua cagada foi lá naquela primeira crise, 2002, 2003? Foi nessa época? 2004, 2005, mais ou menos. Mas entendeu? Deu uma crise? O que aconteceu? Não deu uma crise, a crise era o meu trabalho, cara. A crise era a minha atitude. O teu trabalho... Não, o meu trabalho como investidor. Entendi. Era tentar fazer day trade, era tentar opções a seco, call, né? Que é você investir nas opções achando que a ação vai multiplicar. Era isso, cara. Era buscar rentabilidade, só buscar rentabilidade. Eu perdi uma grana. Perdi uma grana, cara. E tem um ponto. Nessa época, não era tudo tão fácil que nem hoje. Já tinha home broker, tá? Já tinha corretora com home broker, mas era caro. Por que era caro? Porque eu tinha um notebook melhorzinho. Vamos voltar no tempo, 2003, tá? Eu tinha um notebook melhorzinho. Aí eu tinha aquele pendrive da Vivo, TIM, claro, sabe? Puta, pra ter o 2G, que, puta, R$300 por mês. E aí, pra você ter a cotação na hora, você tinha que pagar mais um sisteminha. Como assim ter cotação na hora? Pra você poder acessar a cotação na hora, se não tivesse na tua corretora, no home broker, você tinha que pagar um sisteminha para juntar numa planilha que eu tinha de Excel, fazer minhas contas e tal. Então, tipo assim, eu paguei um notebook bom na época, um Sony Vaio, puta, animal, mais esse plugzinho da Vivo, mais esse sistema online. Aí depois eu fiz curso de análise gráfica, curso de opções. Porque o que eu comecei a achar? Eu não sou tão burro assim. Eu pensei, cara, eu tô perdendo dinheiro, eu preciso estudar mais. E eu comecei a estudar mais. E só depois que eu fui perceber, cara, que não era o meu caminho. Eu falo pra todo mundo, dá pra você ganhar dinheiro com opções, day trade e tal? Dá. Na técnica, né? Provavelmente dá. A gente já sabe que é um percentual pequeno das pessoas, né? Mas muita gente pode alegar o seguinte, não, Charles, é um percentual pequeno de 1%, mas também 1% dos youtubers ganham dinheiro, 1% dos jogadores de futebol ganham dinheiro. Então, realmente, você pode ir por esse caminho. Eu acho uma coisa um pouco diferente. Eu acho assim, dificilmente um investidor que é um médico, dentista, advogado, podcaster, youtuber, ele vai conseguir fazer dinheiro num curto espaço de tempo operando. A probabilidade é que ele perca dinheiro nas operações e no trabalho dele. Pô, imagina a gente aqui tá no meio do podcast, aí toca o teu alarme ali, porque, porra, uma opção que você comprou tá subindo ou tá caindo, aí você vira, gente, só dá uma pausa aqui, porque
o retorno, alô, vai ali, porra, dá uma operada, a gente, voltei aqui, tá ótimo, ganhou dinheiro, tá tudo bem, tá, ou então você perdeu, porra, foda-se esse economista sincero também, gente, estamos acabando aqui, é isso, E mesmo que ele não vá operar, ele vai ficar tenso durante o trabalho dele, pensando o que tá acontecendo no mercado, né? Exatamente isso. Eu falo pra todo mundo, no Rio de Janeiro, tem um tempo já isso, eu já contei esse caso 1000 vezes pra ilustrar a coisa. Eu fui no dentista, o cara me deu anestesia, saiu, aí deu uma sumidinha, depois voltou, continuou me atendendo, trocando ideia comigo e tal, numa boa. Depois, na hora que eu tava indo embora, e nessa época eu não tinha canal, não tinha nada, tô falando de muito tempo atrás, ele sabia que eu era economista. Ele me chamou pra mostrar o setup dele, computador, 2 monitores e tal. O cara me deu anestesia e foi lá dar uma operada, cara. Tipo, vamos parar pra pensar aqui. O cara, não sei se ele ganhou, se ele perdeu, o que aconteceu, mas não pode ser bom isso, concorda? Claro. Não, é impossível isso ser bom. O Impossível. cara tá fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo, Pronto. sendo que um deles era na tua boca, né? Sim, e aí o que eu fiquei pensando? Pô, o cara, se ele perde dinheiro, sei lá, o cara erra uma parada, é um negócio que demanda atenção, né? O cara mexe com corte, com produto. E aí, cara? É impossível dar certo. Então, o que eu falo, o investimento, na minha cabeça hoje, depois de ganhar, perder e vir ganhando de um tempo para cá, faz sentido você ganhar com o seu trabalho e utilizar o mercado financeiro como uma ferramenta de multiplicar isso. Como? Tempo e rentabilidade. É isso. É isso. Tem muita gente que tem... Eu acho que eu tinha, antes de entrar no mercado, quando eu só via de fora, eu tinha a noção de que era um negócio para ficar rico mês que vem. Né? Que eu vou botar uma grana ali mês que vem, até eu compreender que... Dá dinheiro vender isso, hein? Se eu vendesse isso, eu ia estar bem pra caralho. Não que eu não esteja, mas Sim. é outro patamar. Sim. Porra, cara, isso é o que mais dá dinheiro hoje. Compreender o longo prazo é complicado. Quando é que tu entendeu que existia muito fator psicológico em volta do investimento? E não era só uma coisa técnica? Cara, eu aprendo muito rápido, tá? Quando eu comecei a perder, já começou a me incomodar. Bem novo mesmo, eu já comecei a entender que eu tava jogando o jogo errado, cara. Mas tu questionou a dor que tu sentiu ou tu questionou o erro? O que tu questionou? Começou a me incomodar o sentimento de eu ter que toda hora estar olhando alguma coisa. Isso tá errado, é isso que eu tô falando. Tá errado, a não ser que seja o trabalho do cara. Porque você não pode ter alguma coisa que toda hora te demande algo assim. Entendeu? Porque a gente deu o exemplo do dentista, mas imagina o cara é um projetista de prédio, né? Um engenheiro e tal. Pô, o cara andando numa obra. Vamos imaginar, o cara tem que vistoriar uma obra. Se não tem uma rachadura, alguma coisa. Pô, aí ele tá operando ali, olhando o celular dele, ao invés de estar olhando. Pô, será que o cara não vai deixar passar uma rachadura? O cara não vai me anestesiar errado? O médico, de repente, no meio do plantão, não vai ter uma coisa. Então, assim, não pode ser uma coisa boa. E no meu caso, eu já trabalhava com outras coisas que não tinham a ver. Eu senti que estava atrapalhando o meu desempenho, porque eu sempre fui muito focado. Eu sou muito focado, entendeu? E o que tu procurou para botar a cabeça no lugar e desenvolver esse lado psicológico? Autoconhecimento. E a minha grande ajuda para quem está assistindo a gente aqui ou quem me assiste é exatamente criar o mínimo de consciência. Porque a pessoa pode ficar perdida. Então, quem me assiste provavelmente não vai ficar perdido. O cara vai saber o que está acontecendo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo no início. Eu não tinha ninguém para me orientar. Então, quem me assiste, o cara pode entender, caramba, onde é que eu estou errando? O cara que me assiste, ele sabe onde ele está errando. Está se mexendo muito, está querendo comprar e vender, está se metendo com coisa que ele não conhece. Eu dei um exemplo essa semana lá no meu YouTube, que tem gente que começa a investir, aí me manda inbox, o que você acha dessa ação? Aí o cara manda o nome de um fundo imobiliário. Sim. É comum pra cacete isso. O cara tá começando agora, não tá entendendo nada ainda. O cara comprou uma parada que não era aquilo. Mas, em certo sentido, não é bom o cara cometer esses pequenos erros, porque só depois pequeno que Não, pequeno é. Mas é o que a gente tá falando. É quase impossível aparecer alguém que não vai cometer um erro. Então, cometa o erro pequeno. Por isso que eu sempre falo assim, cara, não espera para investir. Mas eu só tenho R$100. Pronto, ótimo. Bota os R$100, que aí você vai perder um pouco. Eu sempre brinco, né? Vai perder, tu vai ver mas você vai perder pouco. Pior coisa, cara.
é o investidor que começa com 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Ele junta e Puta, cara. entra. Porque ele vai com muita sede ao pote É. e quer fazer aquele dinheiro virar logo 5 milhões, porque é muita grana, né?